Fala galera, eu sou o Matheus Chaves e esse aqui é o podcast do Fantasy BR. Mais uma semana do nosso podcast sobre Fantasy Futebol, sobre NFL, tudo o que você precisa saber para mandar bem na sua liga de Fantasy. Semana passada a gente começou trazendo um ranking, um top 20, a gente fez um top 20 de quarterbacks para a Liga Dynasty. E essa semana a gente vai continuar falando sobre Liga Dynasty, mas vamos passar para os running backs. Eu vou começar trazendo um top 40, tá, de running backs. Provavelmente eu vou dividir esse podcast em 2 semanas. Essa primeira semana eu falo do top 40 até ali o top 21. E na semana que vem eu faço o restante, o top 20 para a Liga Dynasty. Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso podcast, seja por onde você estiver vendo, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Google Podcast, seja onde for, se inscreva aí no nosso podcast. E vamos lá, vamos começar com o nosso ranking para a Liga Dynasty de running back. O nosso running back número 40 é o Raheem Mostert, do San Francisco 49ers. O Mostert é um bom jogador, é um cara interessante para o Fantasy Football, mas o problema do Mostert é basicamente a idade, né? Já tem 29 anos, já é um cara que está indo para a parte final da sua carreira, apesar de ainda poder ter um grande ano nessa temporada e talvez na próxima. É um cara que já está indo para a parte final da sua carreira. O 49ers draftou 2 running backs, né, o Trey Sermon e o Elijah Mitchell, nessa temporada. Então vai ser interessante a gente saber se o Mostert vai continuar sendo um bom nome daqui para frente. Eu acho que em 2021 ainda é um nome confiável, mas depois de 2021 vai ser difícil a gente confiar no Mostert, por isso ele está lá embaixo. 39, Leonard Fournette, do Tampa Bay Buccaneers. Fournette que surgiu na NFL, né, como uma grande promessa, foi um cara que começou bem ali no Jacksonville Jaguars e tal, teve alguns bons jogos, alguns bons anos. Alguns não, né? Um ano ou outro ali, ok, no Jaguars. Vai dividir ali com o Ronald Jones, né? O problema do Leonard Fournette, apesar de estar num ataque muito potente, num ataque muito bom, tem um problema com o Ronald Jones, porque o Ronald Jones é ali basicamente o running back 1 do time e o Fournette complementa ele. Então a gente não tem uma segurança muito boa no Fournette como um running back sólido para o Fantasy. Número 38, Mike Davis, o novo running back do Atlanta Falcons, depois de uma temporada sensacional que o Mike Davis teve ali com o Carolina Panthers no ano passado. Agora ele chega para ser um running back 1 do Atlanta Falcons, de um ataque bom, que perdeu o Julio Jones, mas ainda tem Matt Ryan, ainda tem o Calvin Ridley, tem Kyle Pitts. Então a tendência é o Mike Davis ser um cara bem interessante para o Fantasy. Pode ser um cara para ter 1, 2, 3 temporadas muito boas para o Fantasy. Não é um cara que fica mais alto, porque também já tem uma certa idade, né? 28 anos, não é um cara velho, mas é um cara que já está começando a ir para a parte final da sua carreira. Lembrando que a curva de produção dos running backs no Fantasy Football geralmente começa a cair a partir dos 29 anos. Vamos para o nosso próximo running back, que é o número 37, que é o Tony Pollard, do Dallas Cowboys. Esse cara, a gente sempre espera que ele consiga alguma coisinha ali no Fantasy, que ele consiga roubar alguns toques do Zeke, mas é difícil, né? Ano passado a gente viu que ele teve alguns jogos roubando toques do Ezekiel Elliott. Ele teve alguns jogos ali bem interessantes. No ano de 2020 que o Zeke estava muito mal, né? Que o Zeke caiu bastante depois da lesão do deck e o Pollard fez um ou outro jogo interessante. Ele é um cara de 24 anos ainda, não é um cara velho, ainda tem alguns bons anos pela frente, mas vamos ver, porque ele tá jogando atrás do Ezekiel Elliott, né? O Zeke é um dos running backs mais completos da NFL, apesar de uma temporada ruim em 2020, eu particularmente acredito que em 2021 ele vai dar a volta por cima e vai voltar a ser um dos grandes running backs da liga, mas o Tony Pollard tá ali brigando, pode pegar um toquezinho ou outro, é um cara novo, ainda tem uma chance de daqui para frente, caso o Zeke não mantenha um nível alto, ele virar um running back 1, ou quem sabe trocar de time e ser um cara para ser running back 1 em alguma equipe. 36ª posição para o Kenneth Gainwell, o running back rookie draftado pelo Philadelphia Eagles. Philadelphia draftou mais um running back, né? Trouxe mais um running back, é um time que a gente sabe que sempre tem esses problemas aí com backfield lotado, sempre acaba usando muito o comitê, né, de running backs. Eles têm ali o Miles Sanders, que é o running back número 1 do time,
Então tem o Jordan Howard também agora na equipe que eles trouxeram. Tem uma galera interessante ali, né, nesse time do Philadelphia Eagles. O Kenneth Gainwell era um cara que a gente considerava um dos melhores running backs dessa classe, era um cara que poderia ser um three down back em alguma equipe. Infelizmente, esse fit não é bom para ele, primeiro porque já tem o Miles Sanders no Eagles, segundo que é um time que, apesar de dar oportunidade para running backs, dificilmente vai dar ao Kenneth Gainwell a oportunidade de ser um cara relevante para o fantasy. A tendência é, jogando atrás do Miles Sanders, é ele ser apenas um running back 3 para o fantasy football, às vezes running back 4, dependendo do tamanho da sua liga. Então, para a Liga Dynasty, eu não aposto muito alto nele. É uma pena porque eu gosto dele, é um cara bem completo, um running back completo que poderia jogar ele como um running back em 3-down em qualquer equipe. 35ª posição para o Damian Harris, do New England Patriots. Damian Harris, que ano passado fez uma temporada boa no New England Patriots, fez um ano bem interessante nos Patriots, o Damian Harris. Jogou alguns jogos, né? Perdeu alguns jogos, já jogou apenas 10 partidas, mas teve uma média de basicamente 9 pontos por jogo na temporada passada. Então, assim, o Damian Harris é mais um daqueles casos de problema por estar no backfield de uma equipe que gosta de usar comitê, né? O New England Patriots, acho que quem acompanha a NFL há um tempo já sabe que o New England Patriots é um time que geralmente tem esse problema no fantasy football. A gente não consegue confiar em ninguém dos Patriots no fantasy football, no backfield dos Patriots, porque é um time que geralmente sempre divide muito essa bola, né? Divide muito a bola entre seus running backs. Eu acho que o Damian Harris pode fazer um bom 2021, pode ser um cara interessante, mas eu não espero grande valor para ele daqui para frente, né? O Patriots trouxe o Stephenson, running back rookie, tem o Sonny Michel na equipe, tem o James White, tem alguns running backs ali na equipe do New England Patriots que podem atrapalhar essa evolução do Damian Harris como um possível running back 1. Vamos para o próximo running back, Zach Moss. Zach Moss é uma das grandes decepções, se assim a gente pode dizer, no fantasy football. Eu sei que é difícil falar isso, porque ele teve só um ano, né? Só que a gente esperava que o Zach Moss fosse chegar ano passado no Buffalo Bills e já vier o running back 1 do time, né? A gente estava esperando que ele fosse chegar no Bills ano passado e fosse meio que não dominar, mas que fosse virar o running back 1 da equipe. Eu tô pegando os números do Zach Moss aqui para você ver como ele não foi um cara muito efetivo no fantasy football. Ele teve apenas 112 corridas na temporada. Não é um número muito grande, foram apenas 130 oportunidades, né? Oportunidade é o número de corridas mais target. O Devin Singletary se manteve como running back 1 da equipe. A gente esperava que o Zach Moss fosse conseguir jogar bem, conseguir mais destaque nesse time, mas infelizmente ficou como running back 2. Eu acho particularmente que ele tem a tendência de crescer ainda, de virar ainda talvez um running back 1 desse time do Buffalo Bills, mas não espero muita coisa não nesse ataque com o Josh Allen, que acaba roubando muitos toques de running backs ali em red zone. 34ª posição foi para o Zach Moss. 33ª, Kenyan Drake. O problema do Kenyan Drake basicamente é o fit, né? O Kenyan Drake fez uma temporada bem ok ali no Arizona Cardinals no ano passado, mas agora jogando ali no Las Vegas Raiders vai ser complicado, já que ele vai estar atrás do Josh Jacobs todo ano, não tem nem muito o que falar. É um cara já de 27 anos, vai ser mais um complemento. Pode ser um cara interessante em uma temporada ou outra, ser aquele jogador para flex, aquele jogador para running back reserva imediato, para entrar e conseguir fazer boas partidas ali quando você precisar. Mais para a Liga Dynasty, pensando a médio prazo, pensando a longo prazo, um cara de 27 anos, jogando atrás de um Josh Jacobs, que já é um running back, não vou dizer consagrado, não é um running back consagrado, mas já é um running back estabilizado na equipe, perde muito do valor ali o Kenyan Drake. Próximo jogador na 32ª posição é o Melvin Gordon, né? O Melvin Gordon é um caso interessante, porque o Melvin Gordon é um running back que teve grandes temporadas no Fantasy já, teve boas temporadas, mas parece que a galera não confia muito nele, né? Parece que o Melvin Gordon não é aquele cara muito confiável. Ano passado, cara, ele teve uma temporada boa no Fantasy. Se você pegar um número total de pontos em Liga PPR,
Ele foi o 14º running back em pontos na temporada passada. Ele teve 13 pontos de média no ano passado no Fantasy Football. Só que muito por conta também, né, do Philip Lindsay ter se machucado. Só que parece que o Denver Broncos não confia no Melvin Gordon como sendo aquele cara para continuar carregando o time. O Melvin Gordon tem essa temporada, na próxima ele vai ser free agent, tá? Próxima temporada o Melvin Gordon é free agent. Então, o que o Denver Broncos fez? Trouxe o running back, trouxe o Javonte Williams, que é um dos melhores running backs aí dessa classe, o terceiro melhor running back da classe para a maioria das pessoas, para mim também. Então a tendência é o Melvin Gordon ainda ser running back 1 em 2021, dividindo ele com o Javonte Williams, e a tendência é não renovar, ou se renovar, se tornar apenas o running back 2 desse time do Denver Broncos. Por isso que o Melvin Gordon ainda fica ali abaixo do top 30. Vamos para mais um, que é o Chase Edmonds, do Arizona Cardinals. O Chase Edmonds é um cara bem interessante porque ele ganhou esse status de um cara notável no fantasy, porque essa offseason foi um pouco generosa com ele, né? Não foi 100% generosa porque o Cardinals trouxe o James Conner, mas foi muito generosa. Por quê? Porque saiu o Kenyan Drake, que era claramente o running back 1 da equipe, e não veio ninguém, assim, via draft, que a gente esperava que fosse vir, e não veio nenhum grande running back, né? Veio o James Conner, que é um cara que tem problemas de lesão, que não é um cara que vem jogando bem nas últimas 2 temporadas. Então, a tendência é o Chase Edmonds ser o running back 1 desse Arizona Cardinals, que tem um grande ataque. O ataque do Kyler Murray, muito bom, é um ataque bem interessante. Então, assim, o Chase Edmonds está com uma grande oportunidade, ganhou um voto de confiança da equipe. Então, é um cara que pode ser interessante para o Fantasy e para a Liga Dynasty. Eu não espero que ele seja um grande running back no Fantasy Football, porque ele não é aquele running back que tem aquele biotipo de ser um 3-down back, né, que vai carregar as 3 descidas. Então, apesar de eu acreditar que ele vai ser o running back 1 do Cardinals, não espero que ele seja o running back para dominar o backfield. Acho que o James Conner vai ter sim as suas corridas, vai ter sim as suas oportunidades. E além disso, no Arizona Cardinals tem o problema do Kyler Murray também de roubar toques, né? De roubar toques, touchdowns ali em situação de gol em linha de em red zone, em linha de gol. Vamos para o nosso próximo running back 30º, que é o A.J. Dillon, do Green Bay Packers. A gente quase colocou o A.J. Dillon como um cara top pro Fantasy esse ano, né? A gente foi uma expectativa altíssima do A.J. Dillon virar, tipo, um dos grandes vencedores dessa off-season, porque o Jamal Williams saiu do Green Bay Packers e o Aaron Jones estava naquela, né? Tava querendo um contratozão grande, a gente não sabia o que ia acontecer com o Aaron Jones, se ele ia ficar, se ele não ia ficar, se ele ia para outro time. A gente não sabia o que ia acontecer com esse ataque do Green Bay Packers. Só que infelizmente pro A.J. Dillon e para quem tem ele na Liga Dynasty, o A.J. Dillon, o Aaron Jones acabou renovando com o Green Bay Packers, né? Fez um contrato altíssimo com o Packers para 4 anos. O A.J. Dillon é um cara novo, tem 23 anos apenas. Teve uns joguinhos ali interessantes na temporada passada, mas assim, com o Aaron Jones jogando no Green Bay, apesar de ser bem provável que o A.J. Dillon tenha uma boa crescente no Fantasy Football e saia de um jogador apenas em anonimato para ser um cara reserva importante, pode ser um running back 3 essa temporada no Fantasy, pode vir a ser running back 3 na sua Liga Dynasty, no seu time de Liga Dynasty, ele vai ter sempre o limitador que vai ser o Aaron Jones. Então muito dificilmente o A.J. Dillon vai conseguir temporada consistente para entrar num top 24, né, que é ali a margem para running back 2. Vai ser muito difícil a gente ver o A.J. Dillon chegando nesse nível de top 24, de top 25, justamente porque o Aaron Jones vai estar sempre dominando os toques ali no Green Bay Packers. Se o A.J. Dillon chegar a ser um top 20, alguma coisa assim, eu vou ficar surpreso, porque o contrato do Aaron Jones é um contrato alto, é um contrato para running back 1, e é um contrato de 4 anos, é um contrato longo. Então, o Green Bay está apostando ainda no Aaron Jones durante algumas temporadas. Vamos para mais um running back, número 29, mais um do Tampa Bay Buccaneers, Ronald Jones. Ronald Jones é aquele cara que a gente sempre acha que vai, né? Tipo, esse ano vai.
Esse ano o Ronald Jones vai ser tipo o cara do fantasy futebol. Aí a gente vê lá o Bruce Arians falando que o Aaron Jones é o meu jogador, é o cara que eu tô apostando, é o cara que vai ter toques, é o cara que isso, que aquilo. E a gente cria um monte de expectativa, mas nada, né? O Aaron Jones até agora não fez muita coisa no fantasy futebol, não teve até aqui grandes temporadas no fantasy. Ele é um cara novo ainda, né? Isso que é interessante no Ronald Jones. O fato dele ainda estar como um cara no top 20, top 30, é porque ele é um cara novo. Isso é interessante porque apesar da gente ter uma expectativa alta nele e que não foi firmada, que não aconteceu, né? O Ronald Jones é um cara que a gente ainda pode esperar alguma coisa por ser novo e jogar num ataque bom. O Ronald Jones tem 23 anos. Ele, ano passado, parece que virou o running back 1 da equipe. Lógico que depois que o Fournette chegou, teve alguns jogos do Fournette interessantes, que o Fournette também brigou ali com ele, e principalmente nos playoffs, né, que o Fournette teve grandes jogos. Eu acho que em 2021 eu não tenho uma grande aposta assim no Ronald Jones. Eu acho que vai ser bem equilibrado. Mas depois de 2021, 2022, caso ele continue nesse time do Tampa, eu não vejo um grande futuro pro Fournette lá. Eu acho que ele pode ser um cara ali para ser um seu running back 3 numa Liga Dynasty. Não espero mais do que isso para ele. Não espero um Ronald Jones sendo ali um running back top 20, running back top 15 pro Fantasy. Eu acho que ele vai ser no máximo uma opção para flex talvez, ou um running back pro seu banco. Porque o Tampa Bay tem muitos running backs, primeiramente, né? Tá ali com o Leonard Fournette já em 2021, trouxe o Giovanni Bernard e tudo mais. Então 2021 vai ser um ano confuso para esse backfield. E nos próximos anos é uma indecisão muito grande, é uma incerteza muito grande contra o Ronald Jones. Apesar de a gente ainda ter alguma expectativa de que ele possa virar um running back 1 sólido, ao mesmo tempo a gente tem uma incerteza muito grande, porque parece que nunca vai, parece que quando vai, não vai. Então é isso que eu penso um pouco sobre o Ronald Jones. Infelizmente é um cara que tem potencial, que eu acho que tem potencial, que pode ser um cara importante pro Fantasy, mas eu acho que não vai virar muita coisa não, tá? Vamos entrar agora no nosso... Já estamos dentro do top 20, o Ronald Jones foi o 29, vamos pro 28, que é o Trey Sermon. O Trey Sermon tá crescendo absurdamente nos drafts essa temporada. Ele é um dos jogadores mais underrated dessa classe para mim. Eu já falei sobre isso no Twitter uma vez, que o Trey Sermon era o meu jogador boom ou bust dessa classe. Por quê? Ele não teve uma grande amostragem no college, não teve números excepcionais, mas ele é um cara que se mostrou completo. Ele foi um cara que se mostrou muito completo no college football, tanto recebendo, tanto correndo com a bola. Ele é um cara que pode ser um grande nome pro fantasy football. Eu olho pro Trey Sermon hoje e vejo um cara que pode ser um 3-down back no San Francisco 49ers. Tá? Eu sei que o 49ers tem essa mística também, né, nesses últimos anos, de ser um time de muito comitê, e tem lá um Raheem Mostert, tem um Zach Wilson, tem o Jeff Wilson, só que o Jeff Wilson tá baleado, pelo menos em 2021 ele deve perder alguns jogos. Trouxeram o Wayne Gallman, que estava lá no Giants substituindo o Barkley no ano passado. Então tem alguns running backs para dividir. Além deles também tem o Elijah Mitchell, outro running back que eles trouxeram. Então assim, tem muita gente. Mas eu acredito que o Trey Sermon, se não essa temporada, a partir da próxima temporada, vira o running back 1 desse São Francisco 49ers. Tá? O Trey Sermon tá ranqueado aqui como running back 28 para mim, mas eu acho que ele pode sim vir a ser um cara para talvez brigar por um top 20, um top 24. Eu só não coloquei ele mais alto por segurança, tá? Para não apostar tão alto num jogador que tá num time que costuma dividir muito a bola entre seus running backs. Se ele tivesse num Pittsburgh Steelers da vida, se ele tivesse num outro time ali em que a gente sabe que não tem uma cultura tão grande de comitê, eu apostaria mais alto outra vez no Trey Sermon do que eu tenho apostado agora. Tô apostando agora com ele no 49ers, mas ele é um cara para você ficar de olho, que é uma grande aposta para a Liga Dynasty. Número 27 é mais um rookie, é o Michael Carter. Michael Carter dos Jets. O Michael Carter é um cara interessante porque ele provavelmente teve o melhor fit. Não o melhor fit, né, mas um dos melhores fits
dessa classe de rookie porque ele foi pro Jets. Não que o Jets seja um ataque muito chamativo, mas é pelas oportunidades, né? O Jets não tem running back, o LaMichael Perine não é um cara que a gente confia absolutamente nada. Então, o Michael Carter é um cara muito novo, 22 anos, e um cara interessantíssimo pro Fantasy Football. Por quê? Ele é considerado muito, tipo, um pass catcher, né? A galera olha pro Michael Carter como apenas um pass catcher, mas ele é um cara que pode sim ser um running back para primeira e segunda descida. Não é muita dele, ele jogava ali em North Carolina com o Javonte Williams. Javonte Williams era o running back que corria as primeiras e segundas descidas, geralmente, e o Michael Carter era o cara de terceira descida. No Jets, não tendo nenhum outro grande running back, ele pode desenvolver mais esse aspecto do jogo dele de correr com a bola. Tá? Então, assim, ele vai estar num ataque que vai estar sendo remodelado com o Zach Wilson, novas peças chegando, um ataque novo, jovem, com uma boa expectativa nesse ataque do Jets. E ele provavelmente chega para ser o running back 1 já em 2021. Isso que é importante do Michael Carter, ao meu ver. Eu acredito que ele já chega em 2021 para ser o running back 1 desse time. Se não for o running back 1, claro, assim, certo do time, ele vai, no mínimo, brigar com algum outro jogador com o nível máximo ali de toques da equipe. Então, o Michael Carter é um cara interessante pro Fantasy Football. Se ele conseguir desenvolver esse aspecto do jogo dele para virar um three down back, talvez ele pode entrar num top 20 mais para frente. Mais o nome, 26ª posição para o Myles Gaskin, do Miami Dolphins. O Gaskin fez uma temporada muito boa ano passado, né? O Myles Gaskin foi uma das boas surpresas do Fantasy. Em apenas 10 jogos, ele teve uma média de 16 pontos por jogo no Fantasy Football. Pra você ter uma noção de o quão bom foi isso do Myles Gaskin, ele teve média de pontos maior do que Josh Jacobs, teve média de pontos maior do que outros caras que a gente esperava mais, né? Como Ezekiel Elliott, como Kareem Hunt. Ele teve uma média parecida com o Nick Chubb, uma média muito próxima com o que foi o Jonathan Taylor. Então, assim, ele teve números exuberantes ano passado no Miami Dolphins. Mas o problema do Myles Gaskin é aquilo. Nome, basicamente isso. A gente sabe que o Myles Gaskin não é aquele cara que a gente olha e confia, né? Tipo, você olha o Myles Gaskin no seu board, no seu draft, você vê o Myles Gaskin e vê, sei lá, um David Montgomery. Você vai no David Montgomery, você acha que o David Montgomery vai render mais, porque ele é o running back 1 já, tipo, clássico do time, e o Myles Gaskin foi um tapa-buraco no Miami Dolphins. É isso que a gente pensa que o Myles Gaskin é um quebra-galho, é o famoso Severino do Miami Dolphins, para quem não lembra da Zorra Total do Severino. Então a gente acha que o Myles Gaskin é um cara que vai apenas quebrar um galho ali. Então, assim, 2021 é um ano importante para ele. Ele ganhou muita confiança desse coaching staff, porque ele vai permanecer como running back 1, não tem mais ninguém lá. É ele e o Salvon Ahmed. Então, assim, é ele. 2021 é um ano que o Myles Gaskin pode ser um running back top 20 no Fantasy, top 15, sei lá, apostando alto. Para a Liga Dynasty, eu botei ele um pouquinho mais abaixo, não botei ele dentro do top 20, justamente por esse fato. Primeiro porque o Myles Gaskin já tem, assim, ele não é um cara velho, é um cara novo, ainda 24 anos e tal. Mas ele é um cara que a gente não sabe se pode ser confiável. A gente viu uma grande temporada dele. O que pode acontecer com ele é o que aconteceu com o James Robinson. Um grande ano. Chega no ano seguinte, a equipe vai lá e pega um outro jogador. Pega um outro running back, entre aspas, mais renomado, que se espera muita coisa e tal. Então, assim, esse porém no Fantasy Football com o nome do jogador é importante. Infelizmente, para running back, isso acaba pesando, como pode acontecer com o Myles Gaskin. 25ª posição, justamente para ele que eu falei agora, James Robinson, que caiu absurdamente, né? Depois do draft. Antes do draft, o James Robinson vinha sendo draftado nas ligas Dynasty, geralmente como um running back top 10, tá? Top 12. Depois disso, caiu absurdamente. Eles pegaram o Travis Etienne, de uma de running backs da classe do Fantasy. Então, caiu bastante o James Robinson. Infelizmente, a gente não vê muito valor, muito futuro pro James Robinson com o Travis Etienne ali naquele time. O Etienne é um dos melhores jogadores dessa classe. Ele é um running back 3 down back.
Então, infelizmente, vai ser complicadíssimo ver um futuro grande para o James Robinson. O James Robinson ainda tem mais 2 anos de contrato, se eu não me engano, com o Jaguars. E eu acredito que depois desses 2 anos ele não renove, já que o Etienne provavelmente vai ficar 5 anos lá com contrato de rookie. E o James Robinson procure outro time. Ele é muito novo ainda, 22 anos. Então, 2021 ele deve ser um ano interessante para o James Robinson. Eu acho que ele vai fazer um ano interessante em 2021. Mas eu não acho que depois de 2021 o James Robinson vai ser um cara mais de muito fator para o fantasy, já que a tendência é o Etienne ir tomando conta desse backfield. Lógico que a gente fala em tese, né, no que a gente espera, pelo valor do jogador e tudo mais. Lógico que não tem como saber. O James Robinson pode chegar em 2021 e destruir novamente e se manter como running back 1. Mas é difícil você, fazendo o seu draft, vai que você está fazendo o seu draft de Liga Dynasty aí, começar essa próxima semana, no próximo mês. É difícil apostar no James Robinson como running back top 20. Eu não faria isso, eu acho que é muito arriscado. Vamos lá, chegando para a reta final aqui do nosso ranking de hoje. Número 24, Kareem Hunt. Kareem Hunt, que é um dos grandes talentos dessa classe, né? Um dos grandes talentos de running back que a gente tem, que já foi um dos melhores running backs do Fantasy. Ainda é muito novo, né? O Kareem Hunt já passou por tanta coisa que a gente acha que o Kareem Hunt já tem 30 anos, mas ele tem 25 só. Só que tem um problema claro do Kareem Hunt, que é o Nick Chubb, né? O Nick Chubb tá ali como running back 1. O Kareem Hunt acaba dividindo muito com ele, acaba sendo muitas vezes apenas um third down back, né? Running back para a terceira descida, running back para jogadas de passe. Então, o limitador Nick Chubb acaba sendo um problema para o Kareem Hunt. Mesmo com isso, ele tá dentro do nosso top 24, porque ele é um cara muito bom. O Kareem Hunt é um cara que consegue produzir muito com poucos toques, tá? O Kareem Hunt foi muito bem ano passado, então vamos ver como ele pode surgir no Fantasy. Eu não espero grandes coisas dele pelo fator Nick Chubb. Entrando aqui no nosso top 23 agora, vamos com o David Montgomery. Sim, o David Montgomery, eu não sou um fã do David Montgomery, ele fez um grande ano no ano passado, mas tem alguns motivos para isso. Primeiro, pegou o calendário mais fácil da liga, da metade para o final da temporada. Não tinha Tariq Cohen. Esse ano o Tariq Cohen volta. Esse ano não vai ter o calendário mais fácil da NFL para running back. Eles trouxeram mais running backs, trouxeram o Kyle Herbert, trouxeram o Damian Williams. Então, assim, eu acho que vai ser um pouco mais nebulosa a vida do David Montgomery a partir de 2021. Eu não aposto tão alto nele, por isso que ele é o meu running back 23 para o Fantasy Football. Se eu fosse você, assim, eu não tenho como dizer se ele vai jogar bem ou se ele não vai jogar bem. Eu acho que o David Montgomery, se ele cair para ser um running back 2 ou até um tipo running back 2 baixo, ou para ser um cara de flex, pega. Porque ele fez um ano excepcional ano passado, sim. Foi um running back top 5 no Fantasy ano passado. Tá? Foi um cara que ganhou ligas para muita gente, foi muito bem nos playoffs. Então, assim, se ele cair, pega que ele pode mandar muito bem. Eu não acho que compensa um hype grande que ainda tá no David Montgomery de um top 15, por exemplo. Eu vejo muitos ranqueando o David Montgomery à frente de caras como Miles Sanders, como Austin Eckler, como Travis Etienne, como Clyde Edwards. Então, assim, pra mim não dá. Eu não sou muito fã, assim, do David Montgomery. Por isso que eu coloco ele como 23. Número 22, Javonte Williams. Um cara que a gente tem uma expectativa muito boa, que eu tenho uma expectativa grande nele, porque ele é um cara novinho, lógico, né? 21 anos, acabou de ser draftado. E eu gosto dessa situação que ele entrou na NFL. Muita gente tá preocupada porque, mas ele entrou num time que já tem o Melvin Gordon e tal, vai ser complicado pra ele. Cara, mas é o seguinte, primeiro ano da liga, é difícil a gente esperar muita coisa de um rookie, a gente não gosta de confiar muito que o rookie vai mandar muito bem no primeiro ano, a gente tem que ter um pé atrás. Primeiro ano pode ser o ano do Javonte Williams ali, tipo, dividir toques com o Melvin Gordon, ficar alguns jogos como running back 1, alguns jogos como running back 2, explodir em algum jogo, jogar mal outro, isso vai ser normal, eu acho que nesse primeiro ano dele vai ser uma experiência boa pra ele, pra gente não pegar o Javonte Williams e já, tipo, taxar como o craque ou o bust no primeiro ano, porque a gente sabe que ele vai estar dividindo ele com o Melvin Gordon. E essa experiência vai ser boa, porque a partir de 2022, como eu já falei quando citei do Melvin Gordon, o Melvin Gordon não tem mais contrato com o Denver, ele vai ser um free agent depois dessa temporada de 2021. Então, o Javonte Williams, ao que tudo indica, vai ser o running back 1 do time depois dessa temporada de 2021.
Então são anos aí do Javonte Williams como running back 1 de uma equipe. Ele é um cara que pode sim ser um 3-down back, apesar de ser um running back mais para a primeira e segunda descida na faculdade, como a gente falou quando citou do Michael Carter. Ele pode ser um cara interessante sim pro fantasy como um 3-down back, ele pode ser um bom nome. Vamos fechar hoje, né? Fechar o nosso ranking hoje falando do 21º jogador, que é o Chris Carson. Chris Carson é um cara que eu curto, tinha ele no fantasy numa liga de draft importante minha ano passado, torci muito pra ele. Mas o Chris Carson, ele tem um pro muito bom, que ele é um 3-down back, eu acho ele um 3-down back, ele é um cara que pode jogar no fantasy, no seu time aí na NFL, no Seattle no caso, todas as descidas, mas o problema é que o Seattle Seahawks não utiliza ele para isso. Ano passado o Chris Carson teve alguns problemas de lesão, como ele vem tendo sempre. Esse é um problema do Chris Carson, problema de lesão, um dos fatores que tiram o Chris Carson ali desse top 15 talvez, dentro talvez até do top 20, tá? O Chris Carson ano passado teve 187 oportunidades, é um número ok para um cara que jogou 12 jogos, só que assim, ele poderia ter tido mais, né? Ele poderia ter tido mais oportunidades por jogo. Ele poderia ser um cara mais usado numa partida. O Carlos Hyde, que foi o segundo jogador da equipe, teve 101 oportunidades com 10 jogos. Então, assim, o Seattle Seahawks dá muita bola para outras pessoas que não é o Chris Carson, eu acho. E lógico que eu tô pensando no fantasy aqui, eu não tô pensando no melhor da equipe, não torço pro Seattle Seahawks, então eu não tô pensando no melhor pro Seahawks, eu tô pensando no melhor pro Chris Carson, pro fantasy. Infelizmente, esse limitador do Chris Carson, que acaba sendo talvez essa ausência de grande volume de jogo, acaba tirando ele de uma posição para ser um running back 2 confiável, brigar para ser um running back 1. Eu gosto dele, eu acho que ele é um cara que tem talento, é um cara que pode mandar bem no fantasy se o Seattle Seahawks apostasse nele de fato. Ano passado ele teve uma média de 15,7 pontos por jogo, é uma média altíssima de pontos por jogo, é uma média que coloca ele num top 10, tá? Mas o problema, além da ausência de esse esse limitador de pontos, tá? O Chris Carson perdão, eu falei sobre limitador de pontos. Essa questão das lesões do Chris Carson. O Chris Carson tem problemas com lesão, a gente sabe disso, todo mundo vê isso no Chris Carson, que todo ano, infelizmente, ele acaba perdendo um joguinho ou outro por causa de lesão, e isso pode pesar lá na frente na sua Liga Dynasty, já que é um cara que já tem 26 anos, daqui uns 2 ou 3 anos já pode começar a regredir na carreira. Bom, galera, fechamos aí o nosso primeira parte de ranking de running backs para a Liga Dynasty, do 40 ao 21. Semana que vem a gente continua no top 20, tem muito cara bom pra gente falar aqui. Então, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Se inscreve aí no nosso canal aí do podcast, eu não sei muito bem como é que faz isso, mas enfim, você deve saber, já que você curte podcast. Se inscreve aí, divulga pra galera do Fantasy Football, divulga o nosso podcast do Fantasy BR pro pessoal. Semana que vem eu tô de volta, siga lá o Fantasy BR nas redes sociais, se inscreva no Fantasy Solidário, a gente tem muita coisa boa rolando de Fantasy Football pra você ficar ligado, valeu? Um grande abraço e até a próxima.